Voz do Rio na sua casa, com graça, guerreira da comunicação. Agora Alerta Rio, Alerta Estado e Alerta Brasil, com Graça Vanderlei. No programa A Voz do Rio, principais acontecimentos, entrevistas e debates, aqui na Band 1360 AM. A Voz do Rio. Hoje, nessa nossa segunda-feira, e nós vamos agora à entrevista justamente com o professor Dr. Nuno Rosa, que ele é licenciado em Biologia, pela Universidade de Aveiro, ele é mestre de Biologia Celular pela Universidade de Coimbra, e nós temos o perfil dele justamente quando fizemos a entrevista com ele. Então, nós vamos ouvir, primeiramente, a entrevista do professor Dr. Nuno Rosa. Boa tarde. Hoje, aqui no programa A Voz do Rio, aqui na Bandeirantes do Rio de Janeiro, quem vos fala é a jornalista Graça Vanderlei. O nosso quadro hoje entrevistando um cientista. Esse cientista é o professor Dr. Nuno Rosa, que vai nos informar sobre a sua atuação hoje, justamente em Viseu, em Portugal. Então, o Brasil se comunicando com Portugal. Boa tarde, professor Dr. Nuno Rosa. Professor Dr. Nuno Rosa é licenciado em Biologia pela Universidade de Aveiro em 2000, mestre em Biologia Celular pela Universidade de Coimbra em 2003, doutor em Ciências da Saúde, em Ciências Biomédicas pela Universidade Católica Portuguesa em 2012. Atualmente, ele tem lecionado no curso de Medicina Dentária desde 2003 e licenciatura em Ciências Biomédicas desde 2009, no Instituto de Ciências de Saúde da Universidade Católica Portuguesa. Ele é pesquisador do Centro de Pesquisa Interdisciplinar em Saúde, na plataforma Salivatec, e é responsável pela biomedicina computacional no laboratório Salivatec. Seus principais interesses de pesquisas estão na identificação de painéis biomarcadores salivares por estudos in silico, utilizando ferramentas de bioinformática desenvolvidas em grupos, e a Salivatec, Oralitec, SalivaPrite, e seu posterior validação usando uma tecnologia de ponta justamente para proteína, identificação do DNA e RNA em pequenos volumes de amostras de saliva. Ele é responsável pelas atividades de divulgação científica do Instituto de Ciências da Saúde, Universidade Católica Portuguesa, e também da Universidade Católica Portuguesa em Viseu, Portugal. E a sua produção científica, ele tem vários livros publicados, do proteomar salivar ao oraloma, edição 1, volume 1, em Portugal. São 22 artigos publicados pelo professor Nuno Rosa em revistas com arbitragem científica. Ele já realizou mais de 70 apresentações em congressos científicos em toda a Europa e atualmente esteve no Chile, representando o Centro de Investigação da Universidade Católica Portuguesa. Então, vamos saber do professor, né? Professor Dr. Nuno Rosa. Professor Dr. Nuno Rosa, o senhor tem uma experiência, em laboratórios que o senhor estuda através da saliva, Então, da saliva para localizar as proteínas em relação às doenças, como o mal de Parkinson e outras doenças. E o senhor, inclusive, há uma comparação com as pessoas que não possuem essas
doenças, né? Então, nós gostaríamos que o senhor nos explicasse justamente sobre esse estudo que é inédito, na verdade, para nós aqui no Brasil, que nós não temos esse conhecimento. Boa tarde, Graça, e a todos os ouvintes da Rádio Bandeirante. Antes de mais, gostaria de agradecer a oportunidade de poder apresentar alguma da pesquisa que fazemos no Laboratório Salivatec da Universidade Católica Portuguesa. É um prazer enorme estar a falar com os nossos irmãos brasileiros. O Salivatec está integrado num centro de pesquisa dedicado a estudar a saúde nas suas diferentes dimensões, desde as neurociências, a enfermagem até à saúde oral. Este centro tem um âmbito nacional e funciona em 3 cidades onde existe a Universidade Católica Portuguesa: Lisboa, Porto e Viseu, onde nos encontramos. O Salivatec nasceu fisicamente em 2014, quando tivemos financiamento para montar o laboratório, mas começou a ser idealizado em 2008 pela professora Marlene Barros, que é a coordenadora do laboratório e também a atual diretora do Centro de Investigação. O lema do Salivatec é cimentar a utilização da saliva na pesquisa em saúde e é atualmente um dos poucos laboratórios em Portugal dedicado a estudos com saliva. Mas porquê estudar a saliva? Este é um fluido muito rico em termos de informação biológica e que apresenta muitas vantagens, por exemplo, em relação ao sangue. É fácil de colher, não é necessário um técnico especializado e a sua colheita não é invasiva. Isto é muito importante em populações mais vulneráveis, como em crianças ou idosos. Outra das grandes vantagens da saliva é que na saliva podemos obter informação não só sobre nós humanos, mas também sobre os micro-organismos que colonizam o nosso corpo. Isso é muito importante para estudar o impacto que os micro-organismos têm na nossa saúde, seja ele positivo ou negativo, como acontece nas doenças infecciosas. Então, o que fazemos nós com a saliva no Salivatec? A nossa estratégia de pesquisa assenta em 2 abordagens que se complementam. Uma abordagem in silico, ou seja, utilizando ferramentas bioinformáticas, e uma abordagem wet lab, ou seja, experimentação de bancada mais comum. Na abordagem in silico, nós desenvolvemos estratégias bioinformáticas para anotação, armazenamento e integração de dados obtidos da saliva. Por exemplo, construímos uma base de dados chamada SalivatecDB, que está disponível de forma livre e que contém armazenadas informações sobre proteínas, DNA e RNA, bem como de micro-organismos encontrados na saliva e que podem ser associados a diversas doenças. Neste momento, esta base de dados tem, por exemplo, quase 30.000 proteínas, tanto humanas como microbianas, associadas a diferentes patologias, tanto orais como sistémicas, como a diabetes, as doenças cardiovasculares e o câncer. Um exemplo desta utilização foi um estudo que fizemos com o vírus Zika, que tanto afetou os brasileiros, em que utilizámos outra das ferramentas desenvolvidas por nós, chamada Oralint, para sugerir novos mecanismos de infecção do vírus apenas com uma abordagem bioinformática. Assim, as estratégias bioinformáticas permitem-nos identificar as moléculas que podem ser bons biomarcadores. Mas depois temos que quantificar essas moléculas em amostras de saliva, em populações com a doença, comparando com pessoas saudáveis. Para isso, temos tecnologia de ponta, chamada imunomarcação, multiplex, que nos permite quantificar até 50 moléculas diferentes numa única gota de saliva. Atualmente estamos muito focados numa abordagem que junta a bioinformática e as técnicas moleculares, laboratoriais, a que chamamos saliva print. O que é então o saliva print? Esta abordagem parte do princípio que todos nós temos um perfil de proteínas na saliva, que é característico de cada indivíduo e da situação em que ela se encontra. Ou seja, tal como todos temos uma impressão digital que nos distingue, nós no Salivatec estamos à procura da impressão molecular da saliva que nos distingue. Até ao momento já identificamos perfis característicos de diabetes, doença periodontal e de autismo. Para que esta estratégia possa ser utilizada no futuro como um método de diagnóstico não invasivo,
temos de integrar esta informação molecular com todos os dados clínicos dos pacientes. Para isso, estamos a estabelecer parcerias para desenvolver algoritmos de inteligência artificial que façam essa integração dos dados. Uma das parcerias mais recentes para utilizar a estratégia do Saliva Print como ferramenta de diagnóstico é precisamente com um grupo de pesquisadores do Brasil, liderado pela professora Teresa Cartacho Muniz, da Universidade de Pernambuco, que pretende utilizar a nossa estratégia e aplicá-la ao estudo do câncer infantil e a doenças crónicas não infecciosas. Professor, doutor Nuno Rosa, cientista, né? Nós gostaríamos também que o senhor nos falasse, além justamente desse estudo do laboratório da Salivatec, que o senhor já nos informou, nós gostaríamos que o senhor agora falasse sobre o curso de licenciatura em ciências biomédicas, né? Que aqui no Brasil é mais conhecido como biomedicina. Então, nós gostaríamos que o senhor esclarecesse para nós justamente sobre esse curso que para nós é de biomedicina. A licenciatura em Ciências Biomédicas da Universidade Católica Portuguesa fornece ferramentas que permitem a resolução de problemas da prevenção e do diagnóstico de doenças. Neste curso são utilizadas novas abordagens biomédicas baseadas numa forte componente de biologia computacional. Esta licenciatura contribui ainda para uma visão integrada da ligação funcional entre o diagnóstico molecular, que inclui a bioquímica, a microbiologia e a biologia molecular, e a prática clínica e a decisão terapêutica. A licenciatura em Ciências Biomédicas destina-se a todos aqueles que desejam adquirir conhecimentos sobre os mecanismos funcionais da saúde humana. Na Católica em Viseu vive-se um ambiente inovador, de ensino essencialmente prático. Além disso, a proximidade da clínica universitária dentária da Católica em Viseu permite aos alunos um contacto próximo com temas clínicos específicos. A licenciatura em Ciências Biomédicas prepara os alunos para uma grande variedade de opções de carreira, que incluem a investigação médica na indústria farmacêutica, em contexto diagnóstico ou no âmbito das ciências forenses, bem como a transferência de tecnologia ou marketing de produtos biomédicos, integrados com uma forte componente ética. Os licenciados em Ciências Biomédicas na Católica poderão integrar equipas multidisciplinares especializadas no desenho, concepção e certificação de equipamentos médicos, dar assistência técnica e apoio comercial e dar apoio à investigação científica nas áreas multidisciplinares das ciências e tecnologias biomédicas. O corpo docente da Católica em Viseu é composto por docentes com diversas formações, altamente motivados e disponíveis. A grande maioria dos docentes tem também uma atividade de investigação de elevada qualidade. Enquanto alunos da licenciatura em Ciências Biomédicas, eles desenvolverão competências transversais que fazem a diferença na vida pessoal e profissional, tais como a argumentação crítica, a comunicação oral e escrita, o trabalho em equipa e a investigação em contexto real. O desenvolvimento destas competências é potenciado pela existência de unidades curriculares em que o objetivo principal é considerar desafios reais fora do contexto académico. Por fim, gostava de referir que o curso está sediado numa pequena cidade do centro de Portugal, chamada Viseu, que eu já referi anteriormente, e que, curiosamente, é a cidade portuguesa com melhor qualidade de vida. É neste ambiente que recebemos inúmeros alunos internacionais, nomeadamente do Brasil, onde já estabelecemos inúmeras colaborações em termos de ensino. Mas quem melhor para falar sobre o ambiente e o curso do ponto de vista de um aluno brasileiro que a Delana, que está aqui comigo ao meu lado. Do prosseguimento ao quadro Entrevistando um Cientista, aqui no programa A Voz do Rio, no Rio de Janeiro, no Brasil, nós vamos conhecer a estudante
é Delana Esfati, que inclusive é aluna do professor doutor Nuno Rosa, né? Que nós, inclusive, acabamos de realizar uma entrevista com ele. A Delana, boa tarde, Delana Esfati. Delana Esfati, você brasileira, residindo há 3 anos em Portugal, né? Desde setembro de 2016, você está presente na Universidade Católica Portuguesa em Viseu e você faz licenciatura em Ciências Biomédicas, Biomedicina. As suas disciplinas relevantes são a fisiopatologia, a anatomia, a bioinformática, a fisiologia, a psicologia da saúde, a biologia celular, imunologia e farmacologia, né? Inclusive, você, em setembro de 2018, você participou do projeto de comunicação em ciência na cidade de Viseu. E em março de 2019, você participou do concurso de pôsteres realizados na Jornada Nacional de Ciências Biomédicas em Aveiro. E nós gostaríamos que você nos falasse, nos informasse a sua experiência como estudante brasileira aí na Universidade Católica Portuguesa em Viseu. Uma boa tarde, Delana Esfati. Olá, Graça, boa tarde. É um prazer participar do seu programa. Queria aproveitar esse momento para mandar um super abraço aos meus conterrâneos cariocas que vivem nessa cidade que é maravilhosa. Bem, Graça, sobre a minha experiência, eu costumo dizer que a principal característica para quem queira iniciar uma carreira de biomédico é estar motivado e a gostar da investigação. A investigação foi e é o principal motivo que me trouxe até a Universidade Católica Portuguesa. Aqui na minha universidade, posso contar com professores altamente qualificados que me incentivam todos os dias a evoluir profissionalmente. Na Católica, consegui participar de grandes projetos do Laboratório Salivatec, como, por exemplo, o projeto em Comunicação e Ciência, a qual pude dar a conhecer a ciência. Uou, é fantástico sair das bancadas do laboratório e conversar diretamente com a população. Afinal, é para eles que fazemos a ciência, não é? Estudar na Católica é um grande desafio. É uma universidade com grande nível de exigência, mas que oferece todos os instrumentos necessários. As turmas são pequenas, o que cria uma dinamização das aulas e gera uma maior relação entre os alunos e os professores. Fantástico! Morar em Portugal é simplesmente encantador, e principalmente quando se mora na cidade com maior qualidade de vida em Portugal, não é? A Graça esteve há pouco tempo aqui em Portugal e sabe muito bem do que eu estou falando. Esta cidade nos acolhe com muito carinho. Me sinto em casa. Aqui fiz novos amigos, portugueses, franceses, italianos, uma evolução cultural. Sem falar na culinária, né, Graça? Que é maravilhosa. Eu estou muito feliz e realizada. Quero ficar aqui para sempre. Além de todas estas grandes vantagens que já referi, Portugal participa de um sistema de estudo chamado Bolonha. Esse sistema, o que é? Basicamente, ele permite que os alunos concluam os seus cursos de licenciatura em 3 anos e consegue integrar logo em seguida os mestrados, o que é magnífico. Delana Esfati, após essa sua experiência de 3 anos como estudante brasileira em Portugal, quais os conselhos que você passaria para os estudantes brasileiros? Bem, Graça, eu aconselho a todos que tiverem a oportunidade que eu tive de estudar no exterior a saírem da sua zona de conforto e irem atrás de novos sonhos, novos objetivos. Estudar em outro país, apesar de termos uma grande vantagem em relação a Portugal e Brasil, por falarmos a mesma língua, nos faz criar uma maior responsabilidade, gerar novos costumes e conhecer diversas culturas, o que nos faz evoluir. Não me arrependo de ter saído do Brasil, por isso aconselho a todos vivenciarem esta grande experiência no curso de Biomedicina da Católica.
É isso aí, o programa Voz do Rio, da Rede Bandeirantes de Rádio. Nós queremos agradecer aqui, né, principalmente eu, jornalista Graça Vanderlei, o programa aqui, A Voz do Rio, a presença, né, da entrevista através do professor, do áudio do professor Dr. Nuno Rosa, né, que justamente, professor Dr. Nuno Rosa, quero lhe agradecer justamente pela sua entrevista aqui no programa A Voz do Rio. Nós já estamos recebendo e-mails, ligações, e de inclusive pessoas também que são de Portugal, né, que escutam o programa A Voz do Rio, que estão aqui no Brasil, mas são portugueses, parabenizando o senhor pela sua grande entrevista, pelo seu trabalho fabuloso do laboratório Salivatec, né, que é justamente o estudo usando uma tecnologia de ponta para a proteína na identificação do DNA e RNA em pequenos volumes de amostras de saliva e, com isso, conseguindo detectar doenças, né, como mal de Parkinson e outras doenças. Isso é muito importante. Inclusive, como se diz, uma tecnologia de ponta, né? uma inovação que em Portugal, nós sabemos que Portugal é primeiro mundo, né? Nós brasileiros somos terceiro mundo, mas essa entrevista que o senhor nos concedeu, temos muito que lhe agradecer e, inclusive, agradecer também a sua aluna, a Adelane Sfati, né? Que, por sinal, Deus colocou ela no nosso caminho, justamente para intermediar essa sua entrevista, e também a entrevista dela, também como sua aluna, uma moça brasileira, uma moça jovem, né, e que está em Portugal, inclusive se formando, né, em licenciatura biomédica, né, para nós aqui. Nós colocamos, inclusive, a nossa universidade sobre a biomedicina, né? Então, para vocês, ciências biomédicas em Portugal, e ela, justamente esse trabalho dela, que também pela entrevista, nós notamos que ela aprendeu tudo com o senhor, né? Inclusive sobre o laboratório, sobre o trabalho dela do Salivatec, de concentrar essas pesquisas em bioinformática, biologia computacional e mecanismos musculares e biomarcadores, curando e integrando os dados moleculares focados em diagnósticos salivares, né? Que isso é muito importante, que cada vez um trabalho que é uma coleta, né, que justamente é um trabalho de saúde para poder salvar vidas, né? A importância desse trabalho todo, professor, que o senhor está ensinando aí no laboratório, que o senhor é responsável, e justamente esse trabalho da sua aluna também, numa investigação de pesquisa, a sua aluna e as colegas dela, o grupo dela todo, da Universidade Católica, justamente da Universidade Católica Portuguesa, em Viseu, que vocês estão, em Portugal, e nós aqui no Brasil sentimos-nos muito honrados em fazer essa parceria dessa entrevista, honrados também porque nós estamos conseguindo essas informações através do senhor, professor Dr. Nuno Rosa, que essa entrevista não foi apenas uma entrevista, foi uma aula de um grande cientista e catedrático que é o senhor, na área, inclusive, o senhor é também professor da Universidade Católica Portuguesa, não só no curso da medicina dentária, mas licenciatura em ciências biomédicas.
E eu vou dizer uma coisa para o senhor. Eu aqui no Brasil, eu tive um programa durante 6 anos e meio na CNT, na televisão CNT, um quadro sobre odontologia, com a Associação Brasileira de Odontologia e o Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro e também o Conselho Federal de Odontologia, que funciona em Brasília, a nível de Brasil inteiro, de todos os estados. Esse programa é o único programa que foi feito na televisão, foi feito aqui por mim, quem vos fala. Inclusive, tenho uma filha formada dentista em odontologia, que hoje ela faz o trabalho dela na área de periodontia e está terminando também a especialização em ortodontia. E hoje ela é também da área de saúde e ela é dentista, ela militar. Então, o que acontece, doutor, é que justamente essa entrevista que o senhor nos concedeu e que a sua aluna nos concedeu, formou-se justamente um elo de informações importantes justamente para as ciências biomédicas. E nós precisamos no Brasil, isso, de pessoas como o senhor, que nos concedeu essa entrevista, que é uma honra, e lhe convidar futuramente para outras entrevistas. E também, quando o senhor vier no Brasil, ao Rio de Janeiro, o senhor está convidado a participar em nosso estúdio aqui, na Bandeirantes do Rio de Janeiro, de uma entrevista sobre esse tema e outros temas, inclusive colocando pessoas também da área para abordarem junto com o senhor e expandir essas informações, que é muito gratificante e o que o nosso Brasil precisa muito, inclusive na área de biomédica, na área de saúde. E agradecer também a sua aluna, inclusive formada em ciências biomédicas também pela universidade que o senhor é responsável por esses estudos, a Adelana Sfati também, que muito falou sobre a sua aula, falou sobre esse trabalho, sobre Salivatec, esse empenho enorme dessa jovem aluna brasileira que justamente está fazendo um trabalho de saúde em prol não só de Portugal, mas também para ajudar nós brasileiros. Uma boa tarde e o programa A Voz do Rio, quem vos fala, jornalista Graça Vanderlei, fica à disposição de vocês e dos professores também aí da Universidade Católica Portuguesa em Viseu. É isso aí, o programa A Voz do Rio. Terminando aqui o programa A Voz do Rio, esperando que todos os ouvintes que escutaram as entrevistas do professor Dr. Nuno Rosa e da aluna Adelana Sfati, que estejam satisfeitos, porque hoje nós ganhamos mais um dia no coração de todos, não só brasileiros, mas também dessa união dos nossos irmãos Portugal com Brasil. Uma boa tarde. A Voz do Rio.